Ave Maria, sou missionário Servo Roberto. A nossa missão é defender a igreja. Nós somos essa descendência da mulher, Apocalipse 12:17, que irá guardar os mandamentos. Que mandamentos? É sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Essa doutrina, esse fundamento, ensinamento dos apóstolos, que foi ensinado por Cristo oralmente e depois foi pregado oralmente pelo paráclito que inspirava aqueles homens, que foi ensinado, que foi capacitado por Cristo. Que interessante, né? Aqui, olha o que o catecismo vem nos ensinar. Eu vou mostrar a tática que os versículos os protestantes usam para negar o pastoreio, e é essa revelação em Mateus 16 ali. Olha só que interessante, ó. Não haverá outra revelação, ó. 66, ó, 66, né? O catecismo da Igreja Católica, ó. O catecismo da Igreja Católica é muito importante também. É a doutrina católica. Com o catecismo da Igreja Católica, você consegue combater essas heresias que você vê, essas outras revelações, esses outros ensinamentos que não vêm do magistério, que não vêm do fundamento dos apóstolos. São igrejas que surgiram com revolta, que por isso que é protestante, que a igreja protestante, ela quer protestar contra a igreja verdadeira. Fundador Martinho Lutero, lá em 1700, e algumas igrejas tem no século XIX, como a Adventista do Sétimo Dia, que persegue muito a igreja católica, e tantas outras aí que surgiram agora, que prega outra revelação, que prega outro evangelho. Olha só o que o catecismo vem nos ensinar, cara. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará e já não há quem espera nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completa. Cabe à fé captar gradualmente, ao longo do século, todo o seu alcance. Quer dizer o quê? Que fé é essa? Que vai interpretar a Bíblia, que vai entender essa revelação que foi revelada. A igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é a esposa de Cristo, que vai ter o depositório da verdade. Tanto que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 3, que ele é o depositório da verdade. Em Efésios 5, 27, sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Porque a igreja é santa. A igreja não há mancha. Não tem como manchar a igreja, porque o fundador da igreja é santo. E o corpo místico é santo. A esposa de Cristo é santa. E o Espírito Santo que governa, que dirige, que assiste essa igreja é santo. Que interessante, né? Ó, 67. No discurso do século, houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Ela não pertence a contudo o depositório da fé. A função dela não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude e em determinada época da história. Guiado pelo magistério da igreja, o senso dos fiéis, saber discernir e acolher o que nessa revelação constitui um apelo autêntico de Cristo, ou de seu apelo de Cristo ou de seus santos à igreja. Olha só, cara. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir revelações da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Olha só que interessante. É como você vê essas igrejas aí que tem outras revelações. Ah, eu tive um sonho, Deus falou, tá aí, vai lá e fundou uma igreja. Como Adventista do Sétimo Dia. O Ed White falou que tinha revelações fora, espírita do magistério apostólico. Olha só que interessante. Se você for catar em Efésios, olha só. Se você for prestar atenção, cara, a Bíblia defende a igreja. A Bíblia mostra a igreja. Efésios 3:10, ó.
Assim de hora em diante, as denominações e a potestade celeste podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. É uma igreja protestante? Que igreja é essa? Que vem lá do fundamento dos apóstolos. Que igreja é essa que tem acesso a desligar e desligar aqui, ó? Efésios 9 e 10, ó. Ele nos manifestou o início, o desígnio de sua vontade, em que de sua benevolência, desde sempre, para realizar na plenitude dos tempos, o desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e a que estão na terra. Como vai ser ligado? As que estão na terra e a que estão no céu. Agora entra o tema onde eu quero estudar com vocês. Mateus, Marcos 8, Lucas 9. Aqui, ó. Eu te darei, 19, Mateus 19, 16, 19. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar no céu, na terra será desligado no céu. Aqui a chave. Que interessante. Aqui, ó. Em Mateus 16, 13, 15, ó. Chegando ao território de Cesaré, diz de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o filho do homem? Ele respondeu, uns diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse Jesus, e vós que dizem que eu sou? Essa analogia está como fundamento de hoje. Mas qual é a igreja verdadeira? É a universal? Um diz que é a universal, um diz que é a adventista sétimo dia, um diz que é a batista, ou um diz que é a plenitude, um diz que é a universal, um diz que é a mundial, um diz que é a adventista, assembleia, etc. Olha só, as pessoas estão nessa dúvida. Qual a igreja verdadeira? Qual a igreja? Simplesmente só você estudar a história da igreja. Desde o ensinamento de Cristo, ali quando Cristo vai para a glória, e os apóstolos começam a pregar, começam a edificar esse corpo místico que é a esposa de Cristo, ali você vai entender qual foi a verdadeira igreja, e é a verdadeira igreja que foi fundada lá na cruz, gerada lá na cruz, e se tornou pública em Atos dos Apóstolos 2, e Pedro pregando oralmente, fez milagres e prodígios, converteu mais de 3.000 almas adeptas a essa igreja, a esse corpo, em unidade, ali desce o Espírito Santo, tinham pessoas de várias nações, entendiam com sua própria língua materna, por quê? Para não ter essas divisões. Que interessante. Os protestantes, eles distorcem isso aqui, ó. Não, Pedro não pode ser a pedra, Pedro não pode ligar e desligar, não. Aí eles tentam usar esse texto aqui, ó, Mateus. A Bíblia é bem clara, ó. Não foi a carne nem o sangue que revelou isso a Pedro. Foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio Deus. Então não tem o que questionar isso aqui. Tanto em João 1 ali, 42, já não é mais Pedro, é Cefa. O que é Cefa em grego? Pedra. Que interessante, né? Os protestantes, ó, eles usam ó, Mateus 18 para negar em Mateus 16, 19. Ó. 18, ó, Mateus 18, 18, eles usam isso, mas esquece o 17. Em verdade vos digo, tudo o que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que ligares sobre a terra será desligado no céu. Quer dizer o quê? Se você ler o texto de só esse versículo, você vai entender isso. Ó. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que ligares na terra será desligado no céu. Interessante. É diferente. A profecia, a revelação é diferente. É uma igreja futura, a profecia que vai ter acesso a desligar e desligar. Aqui é de perdão. Ó. E também se você catar o 17, ó, se recusar a ouvi-lo, dizer a igreja. E se recusá-lo também ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão. Ó. E o publicano, quem não ouve a igreja é pagão, é publicano. Quem não segue esse fundamento sobre ti, Pedro, é pagão. Não está realmente convertido. A fé que foi transmitida, a fé que foi revelada. Que interessante. Se você for catar a patrística, todos esses padres apostólicos, eles eram católicos. Os protestantes, eles estudam a patrística, eles estudam com visão protestante. Mas porque os autores da patrística
Nenhum deles era protestante. Ele está edificando essa igreja, esse corpo místico que a gente tem hoje. Que guardaram, que compilaram a escritura, São Jerônimo, ali ano 350, terminou em 393, 95, se não me engano, demorou 43 anos. Que interessante, né? Para a gente ter acesso, ó. Que interessante. Outro texto que o protestante distorce, engraçado que eles não mostram aqui, João 21, do 15 ao 17, Cristo dando a pastoreia a Pedro. Cristo dando autoridade a Pedro de apacentar, né? Ó, João 21, 15. Ó, tendo ele comido, Jesus perguntou: Simão, Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Diz Jesus: apacenta meus cordeiros. Pela segunda vez, apacenta meus cordeiros. Pela terceira vez, apacenta minhas ovelhas. Aqui já deixa bem claro, cara. Mas eles querem distorcer isso aqui. Mas Pedro errou, Pedro negou Cristo, mas Pedro não tinha Espírito Santo. Ali Pedro está sendo capacitado. Quando desce o Espírito Santo, quando desce o Paráclito, ninguém consegue deter Pedro mais. Porque Pedro começa a fazer milagre e prodígio, começa a ficar embriagado, louco do Espírito Santo, começa a proclamar, começa a anunciar, começa a edificar esse corpo místico, como de acordo com o que Cristo profetizou. E é martirizado ali em Roma, ali onde derrama seu sangue, ali também, aonde é a sede. De acordo com o que Cristo profetizou. Você quer estar em Atos dos Apóstolos 2, não, 2 não, 4, 11, ó. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou a pedra angular. Quer dizer o que? Pedro já reconhece que Cristo ele é a pedra, edificador, que fundou esse edifício, que fundou essa igreja. E Pedro sabe que a igreja é o corpo místico. E ele vai pastorear essa igreja, que ele vai ser a pedra também, de pastoreio. Então, como diz Augusto, pedra de tropeço, né? É a mesma hora que Cristo dá a revelação a Pedro, tu és pedra sobre ti edificarei essa igreja, depois Cristo repreende Pedro, fala, tu és pedra também de tropeço. Não tem nada a ver as duas, a revelação e quando Cristo está corrigindo Pedro. Cristo está falando de uma igreja futura. Só você ler Atos Apóstolos 2, ali a igreja já se tornou pública. Uma revelação futura. Pedro, todo sobre ti, Pedro, lá em Atos dos Apóstolos 2, eu edificarei a minha igreja. Porque eu vou ser martirizado, ali vai ser fundado a igreja lá na cruz do Calvário. E Atos dos Apóstolos 2, ali você vai edificar esse corpo místico que é a minha esposa, que é a igreja. Com o quê? Com a palavra, com a pregação oral. Interessante. Uma revelação futura. E tanto, mas fala isso para Pedro. Pedro confirma isso, que Cristo ele é a pedra. Claro que Cristo é a pedra. E quem é a pedra que vai edificar esse edifício? Só você ler a patrística. Que interessante, né? Se você catar em Pedro aqui, ó. Para encerrar o vídeo, né? Aqui, ó, Pedro 2, ó. 4 e 5. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhidas, que preciosa aos olhos de Deus. Ó. Tá falando de Jesus Cristo. Ao 5, ó. Tá falando dos discípulos, que vai edificar esse corpo místico, esse edifício, que é o que? A igreja. Que são outras pedras vivas também. Aqui, ó. E quais outras pedras vivas? Vós também vos tornardes os materiais desse edifício, ó, espiritual. Um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais, agradável a Deus por Jesus Cristo. Ó. Sacerdócio santo. Que interessante. É simples, cara. A tradição nos ensina. A patrística nos ensina também como os primeiros cristãos se comportaram, os mais próximos ali dos apóstolos. Você quer acreditar em qual igreja? As igrejas que vêm de homens, que tem outras revelações, visões vãs, ou a visão da igreja? Que interessante. Da igreja.
segue a tradição, segue o fundamento dos apóstolos. Claro que teve várias pessoas que erraram. Teve. Mas para isso mesmo, porque para a igreja crescer cada vez mais. Aprender com o erro e corrigir o erro. A revolta ali do Martinho Lutero, ele poderia o quê? Ele poderia edificar essa igreja, porque da corrupção naquela época, do sacerdócio lá. Ele preferiu o quê? Se apartar da igreja e protestar. Como? Fundando uma igreja. Indo contra a tradição, indo contra o magistério, indo contra a Bíblia. E foi protestar. Esquecendo toda a tradição, esquecendo todo o fundamento, esquecendo todo o sacrifício dos mártires. Que interessante. Ele poderia o quê? Bater de frente para edificar essa igreja. Não, preferiu protestar. Eu também não concordo com muitas coisas que a igreja católica, muitas. Mas eu vou fazer igual a Martinho Lutero, não. Eu quero edificar essa igreja cada vez mais. Foi isso que os santos fizeram. Por isso que tem os cursilhos. Quando tem coisa errada, é para isso mesmo. Ali quando em cursilho ali em Atos Apóstolos 15:7. Para isso, para colocar a casa em dia, colocar a casa em ordem. Salve Maria, sou missionário, São Roberto.